Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua paz, nas suas bênçãos, nas blandícias dos espíritos bons. Foi Louis Pasteur, o extraordinário cientista francês, que estabeleceu, em pleno apogeu do século XIX, século da ciência, uma frase, um aforismo com o qual ele ficaria algo famoso. Disse ele que um pouco de ciência nos afasta de Deus e da espiritualidade, mas que muita ciência nos aproxima de ambos. Muita ciência, dizia Louis Pasteur, nos aproximaria de Deus e da verdadeira espiritualidade. É certo que o grande cientista e pai da futura ciência da microbiologia do futuro não se referia à ciência do seu tempo. Não estava ali querendo fazer abordagem ou defender a ciência do século XIX, particularmente aquela que ele viu crescer do primeiro quartel, da primeira metade do século XIX, toda ela fundamentada no materialismo ferrenho, no ceticismo inexorável, insofismável, num empirismo absoluto e numa descrença total das realidades metafísicas, de fenômenos abstratos, para o qual a ciência positivista do século XIX não estava acostumada e nem preparada para se defrontar. A época de Pasteur não lhe dava elementos suficientes para que ele pudesse afirmar essa sentença, porque ele não tinha, na época dele, uma ciência que pudesse aproximá-lo de Deus. Embora essas nossas considerações não são para atacar a ciência, pelo contrário, foi necessário que a ciência se divorciasse da fé dogmática medieval, religiosa do passado, que prendia o progresso na sua intolerância, no seu fanatismo, e era necessário que o progresso desse o seu passo, e como a religião não quis avançar, a ciência avançou sem ela, para descortinar horizontes, para poder descobrir novas realidades, para poder oferecer ao homem mentalidades cada vez mais avançadas, mas com um repertório maior, com uma sofisticação maior. Era necessário que o progresso se fizesse, ainda que as mentes religiosas não pudessem entendê-lo e se colocassem contra ele. A verdade, no entanto, que no século XIX, o deslumbramento em relação à ciência, que se libertava de uma por todas as vezes das instituições religiosas, formando nesse século os primeiros laboratórios laicos, as universidades sem compromisso com religião nenhuma, os grandes centros acadêmicos que resultariam na ciência tecnológica do século XX e, por que não dizer, do século XXI também. É natural pensar que na época de Pasteur nós vivenciamos um deslumbramento de tal forma da ciência, um apogeu do pensamento científico, que as criaturas cometeram o mesmo excesso em relação à religião, agora em relação à ciência, levando-as ao extremismo de negar qualquer concepção metafísica, qualquer concepção extrafísica, qualquer concepção da alma humana, que pertencia à tradição religiosa e filosófica, desde as belas colocações socrático-platônicas até as grandes manifestações místicas do futuro. É natural pensar, inevitável, que a época de Pasteur era a época de negação absoluta. Era a época em que alguém que se dizia publicamente religioso era considerado idiota, alguém que não sabia pensar, não sabia raciocinar, alguém ultramontano, obsoleto, ultrapassado, alguém que não acompanhava o progresso, alguém que declarava que orava, que fazia exercícios espirituais, que tinha hábitos religiosos, era alguém ignorante.
era considerado alguém que não estava esclarecido suficientemente. O niilismo, o ceticismo, o nadaísmo e o materialismo eram uma consequência filosófica da estruturação científica positivista do século XIX. A religião era ridicularizada. Cientistas notáveis como Thomas Edison ou Claude Bernard chegavam a dizer: eu não dou mais 20 anos para a ciência descobrir tudo e detectar que não precisamos de Deus, de espiritualidade e não ter mais nada do que inventar, não ter mais nada do que descobrir no universo. Embora fossem cientistas admiráveis, bem se vê as suas presunções, as suas pretensões de tudo abarcar, empolgados com o progresso da ciência, com o apogeu do pensamento científico. E é natural que os filósofos e pensadores da época, desde um Schopenhauer a um Frederico Nietzsche, desde um Wolfgang Goethe na literatura alemã, até mais tarde os grandes pensadores pessimistas como Kafka, Dostoiévski e até mesmo Tolstói, todos eles de alguma forma contaminados por esse caldo de cultura, por esse paradigma, bem na conceituação paradigmática de Thomas Kuhn, essa estrutura de pensamento. É imprescindível e notável pensar que a época de Pasteur era uma época de negação absoluta. Mas o que nós queremos enfatizar com tudo isso é que a época de Pasteur era a época de Allan Kardec. Eram praticamente contemporâneos. Allan Kardec também respirou esse clima cultural, esse zeitgeist, essa estrutura cultural, e foi no meio desse materialismo de um lado, da religião dogmática e intolerante do outro, dessa negação absoluta, dessa proposta de livres pensadores de adotar o positivismo como religião, como aliás apregoava o próprio Augusto Comte, que o positivismo era a sua religião, o empiricamente perceptível, sensível, percebido. É curioso notar que nesse caldo de cultura surge o gigante Allan Kardec, que era da ciência, frio, no bom sentido, para análise racional, não era apaixonado nas suas observações, não era imparcial, não era parcial, profundamente meticuloso, para examinar os fenômenos mediúnicos que ele pôde debruçar, fenômenos que procedem à mais alta antiguidade, como ele costumava dizer, para daí retirar a filosofia, a ciência, a doutrina espírita e apresentar em pleno apogeu científico, numa linguagem de igual para igual com a ciência, o Livro dos Espíritos, que inaugura uma nova mentalidade cultural. A mentalidade que Leon Denis mais tarde chamaria espiritualismo moderno. Um espiritualismo que falava a linguagem racional da filosofia e da ciência para, de igual para igual, combater, no bom sentido da palavra, o materialismo. Era nesse momento, a partir de 18 de abril de 1857, que o professor Rivaio, adotando o pseudônimo Allan Kardec, com o qual ele ficaria muito mais conhecido mais tarde, apresenta no Livro dos Espíritos, na estrutura da doutrina espírita, que ganharia agora terreno. A primeira edição foi rapidamente esgotada, a segunda edição seguiu a primeira, e logo depois, a partir da terceira edição, que foi inclusive acrescentada uma outra parte da obra, graças à colaboração da senhorita Ruth Celine Jaffé, a médium que receberia psicograficamente, de maneira mecânica, uma série de mensagens que estruturaria a segunda parte, que nós conhecemos hoje, do Livro dos Espíritos. A terceira edição, com 1019 perguntas, seriam lançadas à cultura francesa, materialista, mas que, para a surpresa geral, aderiu à obra, comprou, folheou a obra, emocionando, inclusive, intelectuais, como Victor Hugo, o célebre pai do romantismo francês, ou então Aurorine Dauphin, a célebre George Sand, ou então Camille Flammarion, o notável astrônomo francês, gênio desde os 15 anos, e outros como Napoleão III, outros intelectuais da época que se deslumbraram com aqueles fenômenos das mesas girantes e falantes, mas que leram a obra, como é o caso do pai de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle,
que também se deslumbrou com os fenômenos e leu Allan Kardec. Esse notável homem que publica aquilo que os espíritos houveram apresentado como sendo um bloco monolítico da doutrina espírita, em 1019 perguntas os espíritos transmitem os princípios fundamentais da doutrina espírita. Uma nova ordem de ideias que nada mais se propõe do que sintetizar a sabedoria universal em uma linguagem mais clara, mais objetiva, retirando as superstições e em um código, daí codificação, em um código ético e pedagógico, numa clareza meridiana, numa sequência pedagógica para facilitar a apreensão, a internalização, a aprendizagem. O Livro dos Espíritos inaugura um marco novo. Toda a estrutura da doutrina espírita, em síntese, estava ali, sintetizada. Cada resposta que o mundo espiritual, os venerandos, coordenados pelo Espírito de Verdade, o líder espiritual da equipe, que utilizava um pseudônimo, naturalmente apresentava ali, era, em síntese, uma nova ordem de ideias, porque sintetizava, repitamos, a sabedoria universal. A crença em Deus, na imortalidade da alma, na justiça divina, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados e no Evangelho de Jesus em sua moral e vivência em espírito e verdade. São os pontos básicos que desdobram ensinamentos. Mas Allan Kardec compreendeu que o Livro dos Espíritos era ali a estrutura, digamos assim, clara dos Espíritos apresentando em semente aquilo que poderia se desenvolver em outras obras. Daí o Livro dos Médiuns desenvolve determinada fatia, especialmente a fatia que aborda a relação do mundo material com o mundo espiritual, esse interrelacionamento que Allan Kardec estrutura de uma maneira mais direta com o guia prático do espiritismo experimental, ou dos evocadores, como ele gostava de dizer, que é o método seguro para os transes mediúnicos, para o laboratório do mundo invisível, como ele também costumava apregoar. O Livro dos Médiuns, portanto, é um desdobramento daqueles ensinos que estão em emancipação da alma, em interferência dos espíritos em nossas vidas, naquela segunda parte de O Livro dos Espíritos. Mas também ele lançou o Evangelho segundo o Espiritismo como desdobramento de As Leis Morais, terceira parte, que lida com a ética cósmica, com a ética universal, com a moral do ponto de vista da lei divina. E o Evangelho segundo o Espiritismo é essa tentativa de colocar a moral espírita, no seu sentido mais elevado, compatível com a moral cristã, porque na colocação dos espíritos, Jesus e a sua doutrina sintetizam essa lei. Jesus e a sua doutrina é, em palavras, a lei divina colocada em palavras em ação. Por isso que os espíritos bebem do Evangelho e de Jesus como fonte de moral para não apenas reproduzir, ratificar, mas dar cumprimento à moral inaugurada pelo Cristo. Mais tarde, ele examina em O Céu e o Inferno. Ele precisava examinar a situação dos espíritos após a morte e o relato deles. Por isso, Allan Kardec dá um microfone aos espíritos para que os espíritos possam falar e dizer como se encontram. E transcreve alguns depoimentos em O Céu e o Inferno para, de alguma forma, fundamentar a ideia da situação do espírito após a morte compatível com a conduta que o espírito teve durante a vida material. Esse era, portanto, o coroamento do Evangelho, a moral, agora no sentido prático, com o relato do mundo espiritual. E é natural que, em uma das partes de O Livro dos Espíritos, especialmente quando ele examina a questão dos elementos constitutivos do universo, ele vai elaborar a obra que estamos aqui a examinar, a Gênese. Obra que procura desdobrar a parte que Allan Kardec examina os elementos primaciais, causais, originais do universo. A última obra do Pentateuco kardeciano, na hora que ele era um homem já maduro, mais experiente no trato com o mundo espiritual. Ele mesmo afirma isso em obras póstumas. Mais experiente no trato mediúnico, no trato com os espíritos, e mais experiente com as questões que ele havia lucubrado nas obras anteriores, dando lugar em A Gênese, que é um trabalho não apenas de fôlego, mas um trabalho que precisa ser examinado com muito cuidado, com muita calma. Se O Céu e o Inferno fala de questões da alma após a morte, as penas e gozos futuros,
que é o tema básico de toda religião. A Gênese procura examinar aqueles capítulos muito curtos, mas com muito conteúdo, da primeira parte do Livro dos Espíritos, que ele denomina Deus e as causas primárias. E aqui já vai a primeira dica. A Gênese vai se estruturar em cima das causas primárias do universo. É uma obra sobre isso. Ou, se quisermos, é uma obra sobre Deus. O grande enigma, como dizia Leon Denis numa obra desse nome. Deus é o grande enigma, porque a mente humana não consegue conceber, não consegue compreender por total. Aliás, Allan Kardec começa a Gênese elaborando essa tese, de que a inteligência humana é incapaz de abarcar a divindade total. E é um princípio lógico. Se a nossa mente é, de alguma forma, efeito, consequência e produção da mente divina, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é natural pensar que a causa da nossa mente é uma causa ainda mais inteligente. E a nossa mente limitada ainda é incapaz de compreender a mente divina, como uma criança que tem um copo e não consegue colocar o oceano todo no copo. Consegue colocar a quantidade que o copo alberga. A nossa mente é essa xícara, esse recipiente limitado para abarcar a mente divina. A primeira parte do Livro dos Espíritos aborda questões fundamentais, como, por exemplo, inteligência e instinto, que ali está, como nós falamos, em germe no Livro dos Espíritos. Tem várias questões ali fantásticas. Onde começa a inteligência e onde termina ela? Qual é a linha que demarca inteligência e instinto? Onde começa um e acaba outro? Tudo bem, o instinto é uma forma de inteligência rudimentar? Está lá. Mas de que forma isso se manifesta? Quais são os elos que encadeiam a inteligência com o repertório abstrato, racional, filosófico, contundente de um instinto primário? Onde os elementos que as encadeiam? Como compreender a inteligência e instinto agindo simultaneamente? Onde um é mais forte e outra é menos enfática. Será que o instinto em algum momento se aniquila por completo com o desenvolvimento intelectual? Será que em algum momento da inteligência o instinto ainda se faz necessário? São questões que Allan Kardec coloca de maneira muito sintética no Livro dos Espíritos, mas não dava para desdobrar. A Gênese examina esses capítulos, esses elementos. Matéria, espírito e matéria, os dois elementos universais, que constituem os elementos de todo o universo e acima deles a causa primária que é Deus, a trindade universal. O que é matéria? Interessante que o Kardec chega a perguntar em determinado que definição se pode dar de matéria. Imagina os espíritos para responder a Kardec numa época que física estava engatinhando, física de Newton. O que é que ele poderia responder? Porque os espíritos poderiam responder a definição que havia. Matéria é um corpo denso que ocupa um lugar no espaço, que fere os sentidos. Né? Mas imagine os espíritos diante de Kardec que não tinham linguagem, porque aqui para nós, se hoje a gente for examinar as teorias da mecânica quântica, da física nuclear, da biologia molecular, da física mais avançada, que às vezes precisa de cálculos matemáticos para conceber determinadas partículas que nem no microscópio consegue conceber, a gente chega à conclusão que a gente não sabe nem o que é matéria. Porque matéria não ocupa mais lugar no espaço, tem a antimatéria, tem um bóson de Higgs, tem matéria que não tem massa, tem a matéria escura do universo. Então, imagine Kardec perguntando, que definição se pode dar de matéria? Eu imagino os espíritos dizendo, para cima de mim, Kardec? Você quer fazer um negócio desse? Aí o espírito de verdade responde, a matéria é o laço que prende o espírito, com o qual ele se desenvolve e ao mesmo tempo intelectualiza a matéria. Deu uma resposta fantástica, sem limitar completamente. Então, são questões formidáveis que ali estão de maneira sintética e que em a Gênese vão ser desenvolvidas. O que é o espírito? Princípio inteligente do universo, questão 23. Os espíritos são os seres inteligentes da criação que habitam o universo fora do mundo material, questão 76. Mas em que momento o espírito deixa de ser princípio espiritual e passa a ser espírito humano? Em que momento é apenas o elemento inteligente universal? Se perde na noite dos séculos. Kardec chega a teorizar a origem do homem corporal, o momento da experiência hominal. Elucubra. Em O Livro dos Espíritos, ele examina várias questões, a teoria da geração espontânea, elementos vivos que
naturalmente aparecem de uma maneira, aspas, espontânea. E a partir desses organismos, veja que coisa, Kardec não tinha o conceito do evolucionismo de Darwin, porque o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, Darwin publicou a sua obra em 59 e ainda assim não ficou conhecido de uma hora para outra. Daí você não vê, eu vejo gente discutindo por conta de questão de palavra, você não vê no Livro dos Espíritos a palavra evolução. Você não vai encontrar. Porque o termo evolução se popularizou com Darwin. Você tem progresso, lei do progresso, desenvolvimento intelecto-moral. É sinônimo de evolução, a gente pode adaptar hoje. Porque na época não existia, o termo evolução não tinha essa acepção. E por isso ele fala de organismos que surgem, a partir daí há um desenvolvimento desses organismos para organismos mais complexos. Ele está falando em evolução sem ter os termos evolucionistas que chegariam depois, antecipando Charles Darwin. E mais tarde, em A Gênese, ele vai ampliar essa discussão. Ele vai, inclusive, discutir a questão das diversidades raciais, falando dos climas, dos hábitos. E a genética humana, a engenharia genética, provando que a pigmentação da pele, por exemplo, que é tão alvo de tanto preconceito, racismo, etc., foi o resultado da aproximação de determinados polos, segundo a engenharia genética e algumas teorias, de locais onde havia uma incidência maior, solar ou não, daí a despigmentação da pele, que é resultado da melanina, e de outras substâncias que produzem esse hormônio da pigmentação. Daí as diferenças raciais. Os espíritos colocaram diferenças de climas, antecipando, portanto, esses elementos extraordinários. No item 38 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como Deus criou o universo? Olha que pergunta. Como Deus criou o universo? Sabe o que os espíritos responderam? Nada melhor para expressar a sua criação como aquelas palavras do Gênesis de Moisés, que disse, com sua vontade, ele disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Quem lê, pensa, que bonitinho, ele está usando as palavras metafóricas e simbólicas da Bíblia, que Deus diz, faça-se a luz, e a luz se fez. É óbvio que essa luz que Deus diz, faça-se a luz, a gente já pensa que Deus disse, faça-se a luz, e as estrelas começaram a brilhar no empíreo, né? No zimbório celeste. Mas se você for pensar que o Big Bang foi resultado de uma grande luz, que as partículas quarks que se chocaram para dar essa explosão do universo que nós conhecemos, porque deve ter havido outros universos antes, gerando essa grande explosão, é uma luz, Fiat Lux. Faça-se a luz, e a luz se fez. Mas houve alguma vontade para que essa luz se chocasse, para que essas partículas explodissem. Porque o nada não pode fazer nada. Havia uma inteligência por detrás. Porque de uma explosão formar tudo que se formou de maneira tão organizada, é achar, como diz um caso muito simples na internet, que é circulado pela internet, é achar que a gente pega um monte de cimento e de elementos de material de construção, joga para cima e ao cair a gente tem um edifício. A gente tem uma estrutura muito bem montada, do nada. Então Allan Kardec discute essa questão. A obra Gênese fala dessas questões. E de outras questões, como eu falava entre amigos, não é apenas um trabalho de ciência, embora tenha dimensões científicas importantes, tem inclusive teorias que Kardec coloca como hipótese, para mais ser confirmado ou não mais tarde, mas não é apenas uma obra de ciência. Ninguém acha que Kardec estava fazendo uma cartilha de ciência para os espíritas sobre o universo, ou sobre a criação de Deus, seria reduzir muito o trabalho de Kardec. É um trabalho, sobretudo, sobre revelação e sobre Deus. Daí o primeiro capítulo é Caráter da Revelação Espírita, onde ele vai falar dessa revelação divina, que Deus revela a sua lei aos poucos, à criatura, e a criatura vai tendo condição de descobri-la, de aprendê-la melhor. E aí a gente fica pensando o seguinte, ora, se Deus vai revelando aos poucos, à medida que o homem também tem condição de compreender mais, tudo que eu conheço de Deus vem de Deus. A noção que eu tenho da divindade foi ela que me permitiu ter. O conhecimento que eu tenho de Deus, a respeito de Deus, de acordo com o meu nível de maturidade, que eu já posso aprender, mas eu posso aprender e posso descobrir, posso detectar, porque Deus também permitiu.
Deus se revela aos poucos na sua obra. Vai se revelando aos poucos. O que significa dizer que eu não posso estar fora de Deus. Paulo dizia, né? Em Deus estamos, em Deus nos movemos. Então é interessante isso. Tudo que eu sei da divindade veio dela. Veio da própria divindade. Então, Deus e as causas primárias que daria origem à Gênese é algo extraordinário. Kardec, logo no início da Gênese, fala dos atributos da divindade. Estabelece dizendo, se a mente humana não consegue compreender Deus, não consegue entender a natureza de Deus, a gente pode estruturar aqui, não o que Deus é, mas aquilo que Deus não pode deixar de ser. Soberanamente justo e bom, imaterial, absoluto, né? Perfeição em todas as características. Isso não nos faz compreender a divindade, mas nos faz saber, do ponto de vista da lógica humana, da cognição, aquilo que ele não pode deixar de ser. Ou seja, tudo aquilo que você olhar e que você avaliar do ponto de vista filosófico, que estiver contrário a esses princípios, esses atributos, alguma coisa está errada. Se alguma coisa que você lê do ponto de vista divino, que atacar esses atributos, alguma coisa está errada. Como é que uma mente humana limitada pode compreender algo que é infinito, absoluto e eterno? É difícil. Como diz Jean-Yves Leloup, Deus nem existe. Porque quem existe é uma criatura humana que tem existência no tempo e no espaço. Deus criou o tempo e o espaço. Então Deus não tem existência, Deus é. Deus é. O resto é adjetivo que a gente coloca. Por isso que quando Jesus olhou para o jovem que dizia, bom mestre, ninguém chama ele de bom, é porque o parâmetro de Jesus era outro. Jesus não estava negando as suas qualidades, não estava desconsiderando as potencialidades que ele tinha, porque senão ele não poderia estar na função que ele estava, de guia da humanidade, se ele desconhecesse as suas capacidades. Mas é como se ele estivesse dizendo, você está me chamando de bom? Você não viu nada. Você não viu nada. Você não sabe como é o Pai. É como se ele dissesse assim, bom é humano, mas Deus é a bondade. É substantivo. Então tudo isso é discutido em A Gênese de uma forma extraordinária. Kardec começa falando de revelação e diz, revelação vem de revelare no latim, que significa tirar o véu. Retirar o véu das coisas e adentrando-se sobre a verdade. E aí ele vai dizer que pela obra a gente entende um pouco o Criador. Da mesma forma que, por exemplo, eu não conheci, pelo menos nessa encarnação, o compositor alemão Johann Sebastian Bach. Mas eu consigo ter uma ideia um pouco do temperamento dele ouvindo as suas composições. E o temperamento de Bach era muito diferente do temperamento de um Tchaikovsky. Só pela música. A música melancólica, suave, doce de Tchaikovsky. E a música de Bach parece alguém que está ajoelhado diante de uma igreja orando. É diferente. Você pega a música humana e shakespeariana de Beethoven, que é de um humanismo, elevando o humano naquilo que ele tem de melhor, que é uma... E pega a música melancólica e sonhadora de Chopin. É um outro viés. Pela obra a gente tem uma ideia do temperamento, embora a gente não consiga ver tudo. A gente pega um quadro, a gente tem uma ideia do autor do quadro pela obra. Kardec vai dizer, pela natureza, olhando a natureza, a gente tem uma ideia de Deus pela sua obra. Examinando a natureza. E chega a fazer a comparação mecanicista do relógio. O relógio, ao demarcar a mesma hora, todo dia, no mesmo período, na mesma situação, não é inteligente, porque é um fenômeno mecânico. Mas o engenheiro, o relojoeiro, o operário que fabricou e elaborou o relógio justamente para que ele se repetisse periodicamente, dando a mesma hora, no mesmo período, é que é alguém inteligente. A periodicidade do relógio demonstra não a inteligência do relógio, mas de alguém que concebeu ele. Kardec vai dizer, a periodicidade e os ciclos da natureza demonstram uma inteligência engenhosa de alguém que a elaborou e que está por detrás. Mas não é alguém que foi se aposentar e que viajou agora para Gramado, porque aqui está quente demais, e está aposentado.
E se der alguma coisa no sistema, o sistema caiu e pronto, as leis dele funcionam sem ele. Não, Deus também intervém na sua obra. Agora, como é que intervém, eu não sei. Nem Kardec sabia. Mas não são leis automáticas sem a presença da inteligência divina, que também está atuando. A verdade é que quando Allan Kardec aborda a questão do fluido cósmico, por exemplo, me deslumbra. Quando ele vai falar dos elementos constitutivos do universo, matéria e espírito, fala do fluido cósmico, que é a matéria elementar primitiva, a matéria original de tudo, e que envolve o universo, a semelhança da água que envolve o oceano. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico, a semelhança dos peixes que estão mergulhados no oceano. Estamos mergulhados no fluido cósmico. Agora, pasme, o fluido cósmico é o veículo do pensamento divino, do psiquismo divino. Então, não existe fora de Deus. Não existe você brigar com Deus, ter uma DR e querer fugir. Você está dentro. Não é Deus que está em você, nós estamos nele. É essa a ideia que passa em A Gênese. Mas não apenas isso. Não apenas isso. A verdade é que, com essa ideia de que a matéria elementar primitiva, esse fluido, envolve o psiquismo de Deus, é que vale dizer que o nosso psiquismo também, com o pensamento, irradiamos matéria. O pensamento é matéria. André Luiz vai chamar de matéria mental. A faculdade de pensar e de sentir não, é do espírito. Mas o pensamento, o resultado do pensamento é material também, porque é fluido, é energia é matéria também. E é interessante quando Allan Kardec elabora, por exemplo, e transcreve o capítulo da uranografia geral. Quando eu li a Gênese pela primeira vez, eu tinha por volta de 15 anos. Eu não sabia que loucura era essa desse capítulo da uranografia geral. Primeiro que eu estava aprendendo física ainda no ensino médio. Física e química. E olhando aquele texto sofisticado do espírito Galileu Galilei, que se manifestaria por meio do médium Nicolau Camille Flammarion, que mais tarde seria colaborador do próprio Kardec em sessões mediúnicas, Divaldo Pereira Franco e outros autores defendem a ideia de que se tratava de um fenômeno anímico mediúnico, em que a personalidade de Flammarion, que teria sido, segundo eles, o próprio Galileu em reencarnação passada, em transe, porque Flammarion era um médium, em transe, não deu passagem a um espírito desencarnado, mas deu passagem ao próprio inconsciente. Ou seja, a personalidade de um dia que ele foi, daquele grande astrônomo, se revelou do seu inconsciente e assomou à memória consciente, com os conhecimentos que trazia também do mundo espiritual, para trazer essas informações e revelar essas informações e admirar. Para além do bloqueio que a reencarnação nos limita na matéria, porque muitas vezes nós temos outros conhecimentos e outras sabedorias que estão arquivados de reencarnações passadas, que não liberaram agora, porque a matéria nos oblitera, e veio à tona num fenômeno anímico mediúnico. Anímico porque era dele mesmo, e mediúnico porque ele foi médium dele mesmo, dando passagem a uma personagem antiga. Mas que seja, isso é secundário, se a gente acredita nisso ou não, ou foi um espírito desencarnado que assinou Galileu Galilei. O importante é o conteúdo da mensagem, que é de uma relevância, porque fala de cometas, de matéria do espaço, com uma linguagem da época, dificílimo para abordar, de satélites, da matéria cósmica, que Carl Sagan chamaria mais tarde de poeira das estrelas, e assim por diante. Tem elementos extraordinários, por exemplo, me permitam citar alguns. Há um trecho de Uranografia Geral que o Espírito diz assim: ora, eu digo que o espaço é infinito, pela razão de ser impossível imaginar-se um limite qualquer para ele. E porque, apesar da dificuldade com que nos defrontamos para conceber o infinito, mais fácil é avançar eternamente pelo espaço em pensamento do que parar num ponto qualquer, depois do qual não mais encontrássemos extensão a percorrer. Ou seja, é mais fácil a gente imaginar o infinito do que imaginar um fim para o infinito, que o Espírito está dizendo. E aí ele continua dizendo: para figurarmos a infinidade do espaço, tanto quanto nos permitam nossas limitadas faculdades, suponhamos que, partindo da Terra, perdida no meio do infinito para um ponto qualquer do universo, com a velocidade prodigiosa da centelha elétrica, velocidade prodigiosa da centelha elétrica, ele está falando aqui velocidade da luz, que não havia esse conceito, que percorre milhares de léguas por segundo,
hajamos percorrido milhões de léguas, tão logo tenhamos deixado esse globo, a ponto de nos acharmos em um lugar de onde apenas o divisamos sob o aspecto de uma pálida estrela. Velocidade da luz. Que ele está dizendo com a expressão velocidade de centelha elétrica, ou mais tarde ele diz velocidade do relâmpago, que são as expressões que ele usa. E ele continua dizendo, se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, 100 vezes seculares, e sempre com a mesma velocidade do relâmpago, nenhum passo igualmente teremos avançado, qualquer que seja o lado para onde nos dirijamos, a partir desse grãozinho invisível que deixamos e que se chama Terra. Eis aí o que é o espaço. Ele está chamando a atenção para uma medida nova de avaliar o espaço, que é a luz, e está chamando a atenção para milhares de séculos, períodos, com essa velocidade da luz. Sabe o que é isso? Anos-luz, que só mais tarde seria concebido, com o efeito fotoelétrico de Einstein e a teoria da relatividade restrita e geral. Por falar em teoria da relatividade, olhem isso. Ainda no capítulo Uranografia Geral. Como o espaço, o tempo é também um termo que se define por si mesmo. Dele se faz uma ideia mais exata, relacionando com o todo infinito. O tempo é a sucessão das coisas. Está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Olha o que ele está dizendo. Que o tempo tem uma ligação com o eterno, assim como as coisas têm ligação com o infinito. Olha ele ligando tempo, eternidade, coisas, espaço, com um espaço ilimitado. Ele está ligando o tempo com o espaço. E ele vai dizer, suponhamos-nos na origem do nosso mundo, na época primitiva em que a Terra ainda não se movia sob a divina impulsão, translação, rotação da Terra, que dá a ideia de tempo em nosso planeta, 24 horas, 365 dias. Numa palavra, no começo da Gênese, o tempo, então, ainda não havia saído do misterioso berço da natureza. E ninguém pode dizer em que época dos séculos nos achamos, visto que o pêndulo do tempo ainda não foi posto em movimento. Teoria da relatividade do tempo e do espaço. Está dizendo de outra forma que tempo e espaço sempre caminham juntos. Mas pasmem, no parágrafo posterior ele vai dizer o seguinte, nos transportemos agora ao último dia. Se os espíritos anteciparam a teoria da relatividade de Einstein, que viria no século XX, vejamos isso. Transportemos-nos agora ao último dia desse mundo. A hora em que, curvado sob o peso da vestustez da idade, a Terra se apagará do livro da vida para aí não mais reaparecer. Interrompe-se então a sucessão dos eventos, cessam os movimentos terrestres que mediam o tempo, e o tempo acaba com eles. E o tempo acaba com eles. Primeiro, está novamente afirmando que não há tempo sem espaço. O corpo, ou uma estrela, ou um planeta, quando se apaga, quando se destrói, o tempo se apaga com ela. Ou seja, a ideia do tempo e do espaço, não há tempo sem espaço, espaço sem tempo. E também está falando na teoria de Stephen Hawking sobre os buracos negros. A absorção pela alteração da gravidade e alteração da massa que foi consumida e uma estrela que se decompõe e que é absorvida pelos buracos negros. A teoria do gênio ainda encarnado Stephen Hawking. Que extraordinário. Tudo isso na obra A Gênese e muito mais. Kardec examina a Gênese bíblica, fazendo alusão com as metáforas bíblicas, a Gênese orgânica, material, a Gênese do ponto de vista espiritual, o princípio espiritual na Gênese, não apenas dos corpos orgânicos, mas da formação dos mundos, tese, aliás, que ele começou no Livro dos Espíritos, um capítulo, Formação dos Mundos. Mas o que eu acho culminante na obra é quando ele examina os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Ele elaborou toda essa teoria de Deus, do fluido cósmico, para fazer uma pergunta: Deus faz milagres? O que é milagre?
E se Deus faz milagre, em que condições faz? E se não faz, o que são aquelas coisas que são denominadas pelo vulgo como milagre? E ele discorre sobre isso. Ele disserta sobre isso. Para além do apego às palavras. E é interessante aqui, eu tenho citado isso nos últimos estudos nossos, nas últimas palestras. Quando a gente pega a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte muito conhecida para quem estuda o Evangelho, que Kardec diz assim: os Evangelhos podem ser divididos, via de regra, em 4 grandes grupos. Porque nos Evangelhos a gente encontra os milagres e as predições, os fenômenos miraculosos, os fenômenos espantosos, os atos comuns da vida do Cristo, os atos cotidianos, a cultura hebraica, local, judaica, as palavras que serviram de base para o estabelecimento de determinados dogmas da igreja e, por fim, o ensino moral. E Kardec vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso foco é o ensino moral. Porque se nos outros há muita polêmica, há muito debate, há muita discussão no ensino moral, na moral cristã, todas as religiões concordam. É um consenso de todas as religiões, a moral. Por isso o Evangelho segundo o Espiritismo enfoca na parte mais importante do Novo Testamento, que é o ensino moral. Só que todos os outros pontos Allan Kardec examinou. Os atos comuns da vida do Cristo ele examinou, tanto em obras póstumas, quanto no Livro dos Espíritos, quanto em alguns textos da Revista Espírita ele examinou os atos comuns da vida do Cristo. As palavras que serviram de base para o estabelecimento dos dogmas da igreja é o céu e o inferno. O céu e o inferno discute os grandes dogmas da teologia. Purgatório, inferno, céu, justiça divina, pecado. Está ali discutido o céu e o inferno. E os milagres e as predições, a Gênese. A segunda parte de A Gênese é para falar sobre esses temas do Evangelho. Conectando-os, inclusive, às grandes tradições proféticas. Do Apocalipse de João às práticas de Nostradamus, dos grandes fenômenos de Wolf Messing a Edgar Cayce, dos grandes manifestações paranormais de Uri Geller, até os grandes paranormais do século 20 e 21, essa tendência à profecia, à antecipação de fenômenos futuros, à pré-cognição, à pré-ciência, é examinado por Allan Kardec, que parte dos princípios filosóficos de Deus, como conhecedor das coisas, e da possibilidade de Deus revelar, olha aí a revelação, revelar parte daquilo que seria o futuro e que pode ser antecipado por um fenômeno de causa e efeito, não que o futuro esteja escrito, totalmente escrito. Mas a depender de como nós vemos, nós podemos prever. Da mesma forma que uma mãe pode ver um filho brincando e dizer assim, eu conheço ele tanto que ele vai cair agora. Porque ela está vindo sob outra perspectiva. Ou como Kardec coloca na teoria da presciência, um homem que esteja no alto da montanha, vendo um automóvel, um veículo passar em alta velocidade, ele vê que tem um buraco lá na frente. Ele pode prever que não vai ter tempo do automóvel, do veículo frear e de não cair no buraco. Ele no alto da montanha está prevendo o futuro. Mas o motorista não consegue antecipar isso. A depender da perspectiva, tem a ver com teoria da relatividade, tem a ver com GPS, aqui para nós, mas tem a ver com o fenômeno da premonição, que não é um milagre no sentido retumbante, maravilhoso, sobrenatural da palavra. É um fenômeno natural dentro das leis que podem ser antecipadas. É uma das leis da natureza também. Aliás, o termo sobrenatural é um termo esquisito. Porque sobrenatural está sobre, está fora da natureza. E existe alguma coisa fora da natureza? Isso que a gente fala que está fora é porque de repente faz parte do domínio do natural, só que nós não compreendemos ainda. Kardec examina tudo isso, fala sobre a superioridade da natureza de Jesus. É um texto belíssimo, que ele fala sobre a figura do Cristo, a sua superioridade moral. Ele começa fundamentando sua tese. Fala dos fluidos, da capacidade de manipular. Não tem o fluido cósmico universal? E o espírito que manipula esses fluidos. Ele fala de poros do perispírito. Ele fala da mesma forma que o corpo tem poros, o perispírito tem poros perispirituais. Talvez aí esteja a base da futura ideia de André Luiz dos centros de força. Pelo menos colocamos aqui a guisa de especulação. Ou, na tradição oriental esotérica, o termo chakra, se quisermos. Os poros perispirituais.
E aí ele fala dos fluidos, das construções fluídicas, para falar sobre o Cristo. E dizer que Jesus é aquele espírito que manipulava, porque a sua superioridade em relação à matéria era de tal forma que não era apenas um predomínio, era um domínio total. Não era apenas um predomínio sobre a matéria exercia pouca influência sobre ele, como é o caso dos espíritos superiores. A matéria não exercia influência nenhuma sobre ele, porque ele dominava a matéria, embora estivesse na matéria, embora estivesse sujeito às experiências materiais, mas não era sujeito às imperfeições da matéria. O Cristo de Deus é muito melhor compreendido depois de toda essa lucubração kardeciana. E é aí que ele vai abordar os trechos do evangélico, que são trechos polêmicos, que ele não abordou em outras obras. Que ele não abordou no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele não abordou no Livro dos Espíritos, ele aborda em a Gênese. Por exemplo, a chamada tentação no deserto, que ele, inclusive se serve de uma mensagem mediúnica de João, o evangelista. Ele aborda a questão da paixão de Jesus, a chamada paixão do Cristo. Ele aborda os sermões chamados escatológicos pela teologia, né? Os sermões do chamado juízo final, do chamado fim dos tempos. Ele aborda essas colocações muito difíceis, muito simbólicas, né? Ele aborda as predições, as premonições, os fenômenos espantosos. No último capítulo, ele aborda a transição planetária. Quando eu leio o último capítulo de A Gênese, eu chego à conclusão que a transição planetária não é um fenômeno de agora, produzido apenas por Filomeno de Miranda, por Joana de Ângeles, pelos espíritos que escrevem sobre o tema. Quando nós lemos o último capítulo de A Gênese, chamado Os Tempos São Chegados, os sinais dos tempos, e o último tópico, a nova geração, nós percebemos que esse fenômeno da transição planetária que a gente está despertando agora, Kardec já sabia. E já estava se dando na época dele. A transição planetária já estava acontecendo. Quem lê o texto, o último capítulo, 28 de A Gênese, chega a essa conclusão. A transição não está se dando agora. Agora pode estar alcançando um clímax. Mas já estava se dando desde o advento do Espiritismo. Quando Jesus anunciou o Consolador, ele anunciava essa transição. Por isso o Consolador viria. Então é muito mais complexo do que nós imaginamos. A transição planetária, esses fenômenos espantosos, e aí a gente consegue entender alguns momentos do Evangelho, quando a gente pega Jesus como sendo esse guia e modelo, essa referência máxima, e esse ser que dominava os fenômenos da natureza. Dominava psiquicamente, porque dominava a si mesmo. Porque já tinha o domínio sobre si mesmo. E por isso dominava o seu entorno, dominava o seu redor. E aí a gente consegue compreender que embora, isso é uma questão interessante de A Gênese, embora a gente acabe o livro A Gênese, tendo a certeza de que a gente não consegue entender Deus, a gente acaba a Gênese. Se você lê a Gênese achando que vai acabar a Gênese compreendendo melhor a divindade, vai se dar mal. Porque vai acabar a Gênese e vai continuar sem entender Deus. É um spoiler que eu estou dando do livro, mas é um spoiler que vale a pena. É uma conclusão inevitável. Não vai compreender Deus, mas você tem uma sensação de que você pode senti-lo. Do espírito mais primário à entidade mais evoluída, se você quiser, se esforçando a partir de agora, você consegue sentir Deus. Sentir a divindade. Talvez foi por isso que Santo Agostinho costumava dizer: se alguém me pergunta quem é Deus, eu não sei. Mas se ninguém me pergunta, eu sei. Ou seja, quanto mais ele tentava explicar, menos ele entendia. E aí a gente consegue entender a importância e a grandiosidade da humildade. Quando a gente fala em humildade, é uma virtude muito difícil de entender, mais difícil ainda de vivenciar, de sentir, e é talvez de todas as virtudes a mais confundida. Porque como em filosofia é muito discutido isso, né? Em filosofia se discute muito o que é aparência do que é essência. Em alguns aspectos é difícil de saber. Aliás, hoje em dia é difícil de saber o que é aparência, o que é essência. No mundo virtual nosso, de redes sociais, é tão fácil a gente aparentar uma coisa. Tem até uma frase célebre da tradição romana, né, que se dizia que a mulher de Júlio César não bastava ser
fiel e honesta, era necessário aparentar também. É uma tradução latina muito conhecida, né? Mas, apesar de que, penso eu pessoalmente, que se o indivíduo ele irradia, não precisa se preocupar em aparecer. E quase sempre quando a gente se preocupa demais em aparecer é porque a gente não é. Mas em termos filosóficos é muito difícil separar uma coisa da outra. Porque até a gente se confunde do que a gente é e o que a gente aparenta ser e que ainda não é. Eu estou falando isso porque a humildade é a virtude mais confundida e mais difícil de ser entendida, porque tem a ver com aparências. Com aparência e essência. A humildade não é à toa que é a primeira bem-aventurança, os pobres de espírito. É a primeira. Diz Humberto Roden que é a primeira bem-aventurança porque é a base de todas. É a mais importante virtude a ser conquistada, sem a qual nenhuma outra bem-aventurança pode ser vivenciada. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente pode sentir a divindade, ou seja, é pelas vias do sentimento, não é pelas vias da cognição, pelo menos em nosso nível evolutivo, a gente não compreende a divindade como os espíritos puros, mas a gente pode sentir a divindade. Se é pelas vias do sentimento, a humildade parece ser essa porta de acesso. Tem um teólogo protestante que costuma dizer que aquela parábola do fariseu que ora a Deus olhando para ele e se ufanando por estar limpo por fora, que está obedecendo os preceitos judaicos, e o pecador que está de joelhos, olhando para baixo, arrependido dos pecados e pedindo misericórdia a Deus, esse teólogo protestante costuma dizer o seguinte, que é o símbolo do ego e da humildade. Aquele que se acha mais próximo de Deus talvez esteja mais distante. E talvez a gente esteja mais próximo de Deus quando a gente acha que está mais longe. Veja que paradoxo da humildade. Só que quando a gente fala isso, não é tão simples assim. Quanto mais a gente se sente afastado de Deus, parece que a gente está mais próximo dele. É a parábola do filho pródigo. E várias outras tradições do Evangelho. Mas o que eu quero dizer com isso é porque a humildade é uma virtude tão sofisticada. Tão sofisticada. Porque é fácil ser humilde quando você foi pego na delação premiada. Você fica bonitinho no cárcere, olhando para os seus inimigos políticos e com medo de que aconteça algo com você, querendo a redução da pena. Aí é fácil ser humilde. É fácil ser humilde quando você tomou uma porrada da vida que você abaixa a cabeça. Porque as porradas da vida, os sofrimentos da vida, têm a função de sacudir o espírito para essa realidade. O difícil é quando você está na glória material, e eu vou dizer mais, até mesmo nas virtudes morais, e você continuar modesto. Você acha que Chico Xavier não tinha consciência do potencial mediúnico que ele tinha? Você acha que quando ele dizia assim, eu não sou nada, eu sou um sapo, que ele achava que ele não tinha a mediunidade que ele tinha? Se humildade fosse não saber as próprias virtudes, seria um caso de psiquiatria. Seria a pessoa ter delírio em relação a si mesma, não ter discernimento. Humildade não pode ser uma falta, não pode ser uma ilusão em relação a si mesmo. A pessoa não reconhecer as próprias virtudes, as próprias capacidades. Então a pessoa está numa função importante e a pessoa diz, quem sou eu? Eu não sou nada, eu não tenho condição. Então sai, porque você é irresponsável. Se você não acha que não tem capacidade de assumir aquela função, você acha que não tem condição e está lá, é porque você está sendo irresponsável. E humildade não é isso. Humildade, o difícil da humildade é quando você começa a fazer as coisas bem, você começa a desenvolver determinadas virtudes e você permanece modesto. Você consegue agir naturalmente com tudo isso. Já pensou você ser um excelente pianista, chegar aqui para tocar e você não se achar melhor do que ninguém por isso? Apesar de você reconhecer que você tem aquela habilidade. Então, isso que é difícil da humildade. Porque aí vai gerar o puro de coração. Porque eles verão a Deus. Ou seja, sentirão a divindade. Então, a humildade é essa virtude difícil. É essa virtude que se oculta, como diz a mensagem, a virtude do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espírito. A verdadeira virtude busca o anonimato. Se esconde do aplauso. E quando é descoberta, faz o máximo para não se evidenciar. Porque o bem não faz alarde de si mesmo, até brilha. E às vezes brilhando acaba fazendo
chamando a atenção, mas não quer chamar a atenção para si de propósito. O bem é discreto, porque a função do bem é apenas brilhar. Então, a humildade é essa virtude que não se revela. Por quê? Porque Deus é o mais anônimo de todos. É o que fica mais escondido. Deus vai se manifestando assim aos poucos, né? Através da sua obra, através dos seus missionários, através dos seus mensageiros, dos espíritos que o representam. Ele nunca aparece. Deus é o mais humilde, porque é o mais discreto de todos. Por isso que quando Jesus dizia, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, como diz um teólogo, que cumpre o seu papel. Porque Jesus exemplifica com, faz nascer o sol sobre os bons e os maus. Ou seja, faz a sua parte, Deus. Faz chover sobre os ingratos e os bons. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ou seja, faça o seu papel. Faça a sua parte. A obra Gênesis fala de Deus e as causas primárias. E fala da relação do Espírito com as realidades transcendentes do homem. As realidades metafísicas do homem. Deus não pode ser considerado por nós uma babá. Muitos de nós têm uma relação com Deus como se fosse uma babá eletrônica. Ou uma babá humana mesmo. Estamos sempre só ali citando coisas. Eu vi agora, antes de sair de casa, uma frase de Oscar Wilde, que ele dizia mais ou menos assim, Oscar Wilde tinha aquele humor irônico, né? Cético, um tanto reacionário, mas era intelectual de manchê. Ele costumava dizer o seguinte, quer ver Deus castigar você? É só atender todos os seus desejos. Se Deus quiser castigar você, é só dizer sim a todos os seus pedidos. Porque é isso mesmo. Eu tenho um filho de 2 anos que está aqui presente na casa. Vocês viram a festa dele antes, a oração inicial que ele fez com os gritos. Você se dormiu? Todo dia, a cada meia hora, ele me pede pirulito. Se eu fosse atender os desejos dele, já estava desencarnado. Que a taxa de glicose, que é amarelo. Não sei o que foi que ele encasquetou com pirulito amarelo. E fica pedindo, deve ter visto um pirulito amarelo, experimentou, gostou e fica fixo no pirulito amarelo. Se Deus atendesse todos os nossos caprichos, a gente estaria mal. Então, às vezes, a negativa de Deus é para o nosso bem. O que é que eu quero dizer com isso? É que Deus está no controle, como dizem os protestantes, né? E aí, eu vou caminhar para o final. Um dos momentos impressionantes de A Gênese é quando Allan Kardec faz a análise da paixão de Jesus. O momento final do Cristo. O momento final da paixão do Cristo de Deus na Terra é um momento excepcional. Porque se você não compreende nada do Evangelho, eu vou dizer uma coisa. O mais importante do Evangelho para você compreender, a coisa mais importante que você precisa saber do Evangelho é o seguinte: o Evangelho tem como proposta mais importante a redenção da humanidade. Ponto final. A redenção da humanidade. É a redenção do homem. Ora, quando eu falo que é redenção do homem, eu estou falando do homem transcendendo. Do homem na condição humana, aceitando sua condição humana e se entregando àquele que está no absoluto poder. Kardec vai dizer em A Gênese, só Deus sabe totalmente o futuro, embora alguns espíritos evoluídos podem acessar parte desse futuro. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que chegou um momento na paixão de Jesus que ele se cala e ele se entrega. Note bem, eu estou falando do governador espiritual da terra, que tinha poder, que tinha recursos, que tinha uma corte de anjos ao seu dispor, que tinha poderes paranormais, mas naquele momento final, sabe o que ele faz? Ele se coloca como filho. Ele aceita a condição de criatura. Por melhor que seja o espírito mais evoluído, mesmo um Cristo, o controle absoluto do universo, só Deus. É como se ele quisesse demonstrar para nós que é necessário também aguardar e se entregar à parte divina. Que a evolução se faz com a nossa parte e a parte de Deus. O momento da cruz e do holocausto do Cristo é essa entrega, onde ele se coloca como humano, não como Deus. A posição que Jesus ocupa
no momento final da cruz, é a posição de entrega total do controle. Esse é o sentido da paixão do seu holocausto. Por isso aquelas frases: entrego o meu espírito em vossas mãos, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Eu tenho certeza que o cálice que ele queria que fosse afastado não era a crucificação. Porque crucificação para ele era café pequeno. O martírio, outros espíritos bem menos que ele também sofreram martírio. Ele dizia: eu tenho sede de descer a Jerusalém, de ser humilhado pelos homens para ir ter com meu pai. O cálice era outra coisa. Eu até fico pensando, será que o cálice, esses 2 milênios, deixa para lá, olhando a humanidade, porque esse é um cálice que deve ser bem amargo, né? Enfim, acompanhando o processo evolutivo e sendo tomado de compaixão. Isso é muito pior do que a cruz. Né? Mas a verdade é que esse símbolo que Kardec examina muito bem a Gênese, que elucubra sobre o corpo de Cristo, se desapareceu, se não desapareceu, que teoria é, sem fechar a questão. A obra Gênese é formidável por isso, por essas curiosidades que Allan Kardec também levanta, que faz a gente pensar com ele, refletir com ele, mas sobretudo os aspectos espirituais da obra, os aspectos evangélicos, morais da obra, que nos fazem pessoas melhores, que nos fazem avançar para sentir cada vez mais Deus, para estar mais conectados com Deus, com a divindade, para ter o Cristo como esse passaporte, essa ponte que nos levará a Deus, através dos seus ensinos, através dos seus mandamentos, através das suas orientações. Por isso a Gênese, e eu congratulo a casa, está sendo tão celebrada esse ano. Uma obra não muito conhecida entre nós os espíritas, pouco lida e menos ainda estudada, mas de uma relevância impressionante. Porque coroa os elementos mais difíceis, polêmicos e complicados do Evangelho e da ciência espírita que Allan Kardec apresenta com a sua clareza meridiana, com a sua lógica de aço, com a sua retórica insofismável, com a sua capacidade de comunicação e de pedagogia incomum e invulgar como apóstolo de Jesus, mensageiro de Deus. Portanto, leiamos a obra Gênese, mergulhemos nas suas páginas, façamos grupos de estudo sobre a obra, para bebermos da sua sabedoria e aprendermos em conjunto, já que há algumas passagens muito difíceis de serem entendidas, pelo menos para a maioria de nós, da nossa mentalidade. E temos em mente que, diante das dúvidas que surgirem, coloquemos sempre Deus com seus atributos, que não podem ser contrariados, e Jesus como sendo o máximo no planeta terrestre, a referência máxima da natureza humana que esteve conosco. A lei divina, daí revelação da lei, a lei divina, um dia esteve caminhando conosco. A lei divina, um dia, se materializou na terra e se chamou Jesus de Nazaré. Muita paz.